E a gente convidou a neurologista Mara Amélia Miranda. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bom? Muito prazer tê-la aqui. Boa tarde. Ai, quase que fui aqui. Eu achei que tinha um degrauzinho aqui. Bom, a gente vai falar do assunto. Para introduzir, a gente tem um vídeo interessante explicando o que é a doença, né? Como a gente interpreta, o que a gente entende por esclerose múltipla. Mas antes de mostrar, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito das estatísticas. Eu estava lendo o texto, eu achei tão interessante, que diz que as pessoas que têm mais chance de desenvolver mulheres... Isso. brancas, Isso. em regiões do hemisfério norte. Isso mesmo. Essas informações são muito importantes para uma série de coisas, né, doutora? Isso. Na verdade, assim, o principal, muito leigo que quer saber o que é esclerose múltipla. É uma doença inflamatória. É uma doença caracterizada como autoimune, ela vem do sistema imunológico. E o que é que acontece? Normalmente, a pessoa que tem a doença, ela, por algum motivo que ainda é complexo, ninguém sabe dizer o que é, ela ataca a sua própria mielina, que é uma gordura que encapa os nervos do cérebro e da medula. Então, essa doença, vários estudos já demonstraram que ela é mais frequente em mulheres, geralmente em população jovem, de 20 a 40, 50 anos. Então, é uma doença muito impactante, porque ela pega exatamente a pessoa no auge de sua vida, sua vida social, sua vida familiar, sua vida de trabalho, sua carreira, tá? E estudos epidemiológicos também mostraram que é uma doença que acontece mais em países do hemisfério norte, em países frios, em países com menor incidência de luz solar. Tá. Não é só esse o fator de risco ou fatores de risco responsáveis e associados à doença. Existem outros fatores, mas isso são características epidemiológicas, qual a população que é mais afetada. E me chamou a atenção que lá estava escrito que essa ligação aí com os lugares mais frios e tal, tem relação com uma baixa da vitamina D nesses indivíduos aí que apresentam o problema. Então, um dos fatores hoje a gente pode ter essa relação de uma vitamina D baixa. Isso é muito complexo, Carol, você definir exatamente como isso. Se fosse só isso, a gente não veria esclerose múltipla no trópico, no Nordeste. No Nordeste do país existe esclerose múltipla, na África existe, no sul da Itália existe. É uma região com alta incidência de luz solar. Então, não é só esse fator, mas esse está envolvido. Também. Existem fatores genéticos ainda não muito bem esclarecidos, existem fatores raciais também não muito bem esclarecidos. Por que é que dá mais em branco, não dá muito em asiático, não dá muito em negro? Então, é uma doença realmente complexa. A gente ainda não entende muito bem o que é que acontece. Como é que começa tudo. Mas a gente tem um vídeo para explicar e para entender aí o que você comentou a respeito dessa gordurinha, então, que faz uma capinha nesses neurônios. Pode explicar, então? Então, aí é o cérebro. O que é que acontece na doença? A doença só ocorre no cérebro e na medula, então você não vai ver a doença nos nervos dos braços nem das pernas. E o que é que acontece? Essas células, essas estruturas roxas, que são as células imunológicas do indivíduo, elas vão atacar, elas jogam essa substância e elas vão mais ou menos atacar esse revestimento do nervo, destruindo esse revestimento que é a mielina. Por isso que é uma doença também chamada desmielinizante. Então, ela ataca a mielina do cérebro e da medula. E é por isso que ela causa os sintomas de acordo com a região que foi afetada. Então, os sintomas, eles não são os mesmos. Pode variar de um indivíduo para o outro. Olha aí, a célula vai lá, ataca, então é uma característica imunológica, autoimune, ela ataca, descobre esse fio como se fosse um fio elétrico, e aí a condução do comando cerebral, ela não ocorre. Tá? Puxa vida, é interessante ver nas imagens e conseguir imaginar, por isso a gente gosta sempre de ter uma ilustração bem legal. A gente separou algumas perguntas, então, que são as perguntas mais frequentes a respeito da doença, e claro, você pode mandar a sua no @VocêBonitaTV. Vamos começar, que eu acho que ela vai entrar exatamente nessa parte, nos sintomas. Vamos lá. Primeira pergunta na tela. A que sinais de alarme, então, devemos estar atentos? Então, quais são os possíveis sintomas aí ligados à esclerose múltipla?
é importante saber que a esclerose múltipla é diferente, por exemplo, do AVC. O AVC é um sintoma súbito, de um minuto para o outro a pessoa percebe o sintoma. Tá. Geralmente na esclerose múltipla, o sintoma vai surgindo e vai aumentando ao longo dos dias, tá? E geralmente é um sintoma esquisito, por exemplo, num lado do corpo, uma dormência que não melhora, uma alteração da visão que não melhora, Tá. a visão fica embaçada. É muito frequente a esclerose múltipla ser confundida com quadros de labirintite, quadros de conjuntivite, a minha visão está borrada, e passa e não faz o diagnóstico. Tá? É saber que acontece em jovem, então é muito raro em criança, pode acontecer, mas não acontece. E é muito raro, raríssimo, não existe em idosos acima de 60, 70 anos, você não vai ver esclerose múltipla. Você vai ver naquela faixa jovem, tá? Tá. E os sintomas são bem variáveis, então você pode ter dormência, formigamento, tontura, quadro de desequilíbrio, a fala ficar embolada, a fala ficar anasalada. E como é que é feito o diagnóstico? É um diagnóstico complexo. Muitas vezes você demora meses para fazer o diagnóstico, se você não tiver a suspeição clínica, tá? Mas normalmente o que se orienta é que se você sabe, conhece o seu corpo, você está vendo que você está com uma dormência no braço, você dormiu, acordou com o braço adormecido e isso não passou ao longo dos dias, você tem que procurar algum especialista. Tá. Procurar exames de sangue, exames laboratoriais. É um conjunto de exames de sangue, exames de imagem. Muitas vezes os pacientes precisam fazer aquele exame de coleta do líquor na espinha, semelhante a RAC. Tá. Para mandar para análise. Para fazer análise. Agora, é interessante quando a gente fala de doença autoimune que a pessoa nasce ali com essa genética. E aí ela se manifesta em qualquer momento da vida. É mais ou menos isso com a esclerose múltipla também. Não se sabe muito bem quais são os genes envolvidos. Existe muita pesquisa a esse respeito. Existe uma carga genética, mas se sabe atualmente, entre as causas, nas causas da esclerose múltipla, que é uma coisa multifatorial. São várias coisas. Tá. Tem a coisa da raça, tem a coisa da luz solar, alguma coisa envolvida, tem a coisa genética. Tá? É um conjunto. E a autoimunidade. Que é do mesmo jeito que a gente tem doença autoimune da tireoide, doença autoimune do lúpus, né? psoríase, que é um tipo de doença autoimune da pele, a gente pode ter a doença autoimune neurológica. Tá aí, gente. Vou colocar a próxima perguntinha aqui para vocês, então, na tela, vamos ver. Os sintomas tendem a agravar-se? Essa pergunta é interessante porque você comentou que eles podem ser bem diferentes de uma pessoa para outra, mas se ela não procura ajuda, aquilo fica estacionado de uma mesma forma ou de fato é aquele lance da bomba relógio mesmo? A cada dia um sintoma novo ou aquele com mais intensidade? A esclerose múltipla, a forma mais comum, que é aquela forma dos surtos, ela costuma vir com sintoma, o sintoma fica forte, depois esse sintoma vai amenizando e muitas vezes ele some. Tá. Então, essa evolução de crises em surtos é a mais comum. Tá. É óbvio que se a pessoa não procurar o médico, não fizer um tratamento, esses sintomas tendem a agravar-se. É o que acontecia 20, 30 anos atrás, quando não existia tratamento, não sabia muito da doença. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, as pessoas com esclerose múltipla, elas acabavam ao longo dos anos em cadeira de roda. Isso é evolução sem tratamento. Hoje, a gente não vê muito isso porque as pessoas conhecem, têm muita informação, então elas logo procuram o médico e elas fazem o tratamento. E se fizer o tratamento correto e tiver um bom controle da doença, normalmente esses sintomas, eles vêm e vão. Olha só. Tá? A gente tem, inclusive, 2 depoimentos. A gente vai ouvir o primeiro, então. Agora é a Paula, Gláucia, a empresária, ou é a Mel, bióloga? Paula. Paula Prado, então. Vamos ouvi-la. Olha lá. Oi, eu sou a Paula, tenho 34 anos, tive diagnóstico de esclerose múltipla em 2005, aos 22 anos, quando numa manhã de sexta-feira eu acordei com o corpo formigando, perda de força muscular, fui internada, tive o diagnóstico, 4 anos depois eu tive meu segundo surto, que paralisou o meu lado esquerdo do corpo, de lá pra cá passaram 12 anos, e nesses 12 anos eu aprendi com a esclerose múltipla a ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais saudável. Eu aprendi a mudar as minhas rotinas. A esclerose múltipla trouxe com ela uma nova realidade para mim. Me trouxe a possibilidade de me olhar com um olhar diferente, de ter um cuidado melhor com o meu corpo e ter uma vida com muito mais qualidade. Obrigada, super jovem.
Paula Prado, então, empresária, como você comentou, seguiu exatamente aí o que normalmente, né, numa fase bem jovem, 22 anos. A gente não falou aí no depoimento de tratamento, porque tem a pergunta a respeito disso para daqui a pouquinho, para ver como a gente melhora a qualidade de vida da pessoa que tem um diagnóstico como esse aos 22 anos e que tem uma vida, inclusive uma possível gravidez. Tudo isso eu acho que a gente tem que colocar aqui. Mas ela citou o lance de vida saudável. Eu não sei se é a próxima pergunta, Glaucio, mas a gente separou uma pergunta a respeito de alimentação. Vamos ver. Vamos colocar na tela aqui. Interessante isso, né? Então, a doença está relacionada com a má alimentação? Em que, assim, a alimentação pode interferir, que foi um assunto que você acompanhou, acho que aqui do estúdio, agora há pouco a gente conversou com o Dr. Roberto, com tantas modificações aí pela indústria nessa parte da alimentação. Essa pergunta é muito interessante, porque até uns anos atrás não havia relação com a alimentação. Nos últimos anos, o Congresso Americano de Neurologia, nos últimos 2, 3 anos, tem apresentado estudos mostrando que provavelmente existe algum efeito do intestino e da flora intestinal, olha só, tá? Com a ocorrência de determinadas infecções virais, porque se sabe que as células imunológicas do nosso organismo, elas estão em 80% no intestino. E pode ser que exista alguma relação da imunidade, dessa autoimunidade, com o que se alimenta. Não se sabe muito a esse respeito. São pesquisas muito recentes. Tá. Então, a princípio, não existe nada. Se você perguntar, eu posso prevenir a esclerose múltipla? Você não consegue prevenir a esclerose múltipla, porque existe toda essa complexidade de causas, fator ambiental, genética, não muito bem esclarecida, há ainda estudos muito incipientes em relação ao intestino. Então, o que se sabe hoje é que algumas coisas bem caracterizadas como determinantes para a progressão da doença, você deve evitar. Tá. Exemplo, é o óbvio. Tabagismo. Se sabe que o tabagismo, pessoas que são tabagistas têm mais risco de ter esclerose múltipla do que os não tabagistas. E quem tem esclerose múltipla e fuma tem uma progressão mais rápida da doença. Tá? E procurar ter uma vida o mais normal possível. Existe um outro estudo muito interessante que mostrou em doença autoimune que crianças que são muito protegidas, não expostas a germes e vírus e bactérias, elas podem ter maior risco de ter autoimunidade, de ter doença autoimune. Então, você proteger o seu filho numa bolha, evitar que ele brinque no chão, que ele vá para a praia, que ele brinque na areia, que ele brinque na terra da praça. A famosa vitamina S, de sujeira, né? Vitamina S. Isso é uma coisa que é o normal, você tem que procurar manter uma vida mais normal. Então, a criança que desenvolve, inclusive, alguns probleminhas, que tem lá a febrinha, que passa, ela está criando isso ali. É importante. É importante, seus anticorpos e tal. Porque a gente tem a preocupação falando, nossa, mas como fica dodói e tudo mais. De fato, a gente está construindo uma imunidade ao longo, claro, da infância, para que isso, numa outra fase, tenha um corpo mais bem preparado, inclusive para aparecimento de doenças como essa. Tem perguntinha do público agora, Gláucia? Quer colocar daqui a pouco? Então vamos para o próximo depoimento, que é da bióloga Mel Duarte. Olha lá. Oi pessoal, meu nome é Mel, eu tenho 29 anos e fui diagnosticada com esclerose múltipla em março de 2016. O meu primeiro diagnóstico foi labirintite, mas o tratamento não surtiu efeito e eu fui apresentando uma série de sintomas neurológicos. O diagnóstico da esclerose múltipla é bastante complexo e demanda uma série de exames e algumas vezes os pacientes demoram anos para chegar a um diagnóstico correto. Eu estive no surto, que é a fase ativa da doença, por quase 7 meses. E foi muito difícil lidar com todas as limitações, com todas as dificuldades. Mas esse período me ajudou a me conhecer melhor. E eu pensei em transformar essas dificuldades em algo a mais. E foi aí que eu tive a ideia de criar o blog Diário de uma Esclerosada. Bom, hoje, apesar de fazer um acompanhamento periódico com um neurologista, eu levo uma vida praticamente normal. Não importa se você tem esclerose múltipla, o importante é que você não deixe que ela tenha você. É isso, um abraço fraterno a todos e até mais. Olha lá, que legal. Um beijo, bióloga Mel Duarte, então, compartilhando informação. Isso é fantástico quando a pessoa, aprendeu tanto ali
com o dia a dia, que coloca, né, para as pessoas terem mais informação e também saberem lidar com a doença para ter mais qualidade de vida. Obrigada, meninas. A gente sabe que se expor muitas vezes não é fácil, mas tenham certeza que vocês vão ajudar muita gente. Depois a gente pode, inclusive, colocar os contatos aí, né, caso vocês queiram aí também ajudar outras pessoas com informação. Vamos colocar mais uma perguntinha que a gente separou, que também está indo nessa linha até a gente chegar na parte do tratamento, que eu acho que hoje é o que a gente tem aí, enfim, a maior preocupação, né? Na tela. A esclerose tem tratamento? Como a gente diz, a gente tem cura ou a gente tem controle da doença? A esclerose múltipla não tem uma cura, tá? Se sabe que, como toda doença autoimune, ela tem aquele período da vida, aqueles anos da vida, em que ela vai ficar mais ativa. Então, normalmente, doença autoimune, depois dos 50, 60, 70 anos, ela começa a esvaecer, ela começa a dormir. Tá? Mas ela tem um bom controle hoje com diversas formas de tratamento, tratamentos médicos com injeções, tratamentos médicos com comprimidos, tratamentos com injeções mensais. Existe uma gama diversa de tratamentos e o nosso país é muito bom em relação a isso, porque o nosso país, o governo dá esses tratamentos disponíveis para a população de forma gratuita. São tratamentos caros, mas que são dispensados pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Olha, fantástico. Assim, não existe nenhuma cirurgia que seja possível, algo que breque exatamente o que a gente mostrou no vídeo? Existe hoje linhas de pesquisa envolvendo transplante de medula óssea para eu acho que a perguntinha é disso. Então vamos colocar a pergunta do público. Olha como o nosso público vai no ponto. Olha lá, dá uma olhada. Isso. Sheila, obrigada. O uso de células tronco tem sido eficaz no bloqueio dos surtos? Olha lá. Vejam só. Tanto o transplante de medula óssea como célula-tronco são terapias experimentais de pesquisa, então você não recebe esse tratamento de rotina, isso é feito em casos muito selecionados. Então, por exemplo, aqui no Brasil ficou conhecido o caso da atriz Cláudia... Isso. A Juju também esqueceu. Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues, isso. Ela fez diversos tratamentos, não surtiram o efeito esperado. Então, se partiu para uma terapia última, não é a rotina. Na maioria dos pacientes, o tratamento convencional com as drogas orais, com os injetáveis, dão um bom efeito. Essa terapia experimental ainda está sendo estudada. Então, ela não deve ser feita de rotina, apenas em centros de pesquisa. Mas, de qualquer forma, bom saber que esses estudos estão evoluindo e que, se comprovados, mais possibilidades a gente vai ter. Na tela, mais uma perguntinha do público. Um beijo, Cibele, obrigada. Tenho esclerose múltipla primária e estou apresentando refluxo. Tem relação com a doença? Então, a gente também coloca em algumas escalas essa esclerose múltipla, né, doutora? Eu não sei se ela quis dizer que a esclerose múltipla dela é aquela primariamente progressiva. Pode ser. Pode ser, tá. Pode ser. É difícil eu responder para você, no teu caso concreto, porque eu precisaria ter acesso a todo o seu caso, ver as tuas imagens, ver tuas lesões, se você tem muito ou pouco lesão, ver qual é o comprometimento dessas lesões. Pode ter a ver com a alteração, dependendo da região que foi afetada. Mas também pode ter a ver com o medicamento que você está usando. Tá? É isso aí. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Ai, doutora, eu queria colocar mais. Acabamos todo o tempo. Ótimo, excelente pauta. Só posso agradecer demais, né? Assim, acho que ficou muito bem explicado e o mais importante, nosso corpo fala, né? Apareceu o sinal, não fala, vou tomar um remedinho que ali, que passa. Se não passar, tem que procurar ajuda, gente, o quanto antes, melhor. E olha como tudo tá evoluindo dentro da medicina e a gente fica muito feliz com isso. Obrigada às meninas Paula Prado e Mel Duarte que participaram da pauta. E um agradecimento especial à doutora Maramélia Miranda, neurologista. Vou deixar aqui um site para vocês, que é o www.ineuro.com.br, tudo junto.com.br. Telefone de contato é o 5084-0505. 5084-0505. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Foi maravilhoso. Beijo. Até a próxima.